Eu quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas, que eles têm a melhor solução para a sua marca. Quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. Que alegria ter você comigo para mais um episódio onde nós teremos uma convidada especial que eu tenho certeza que aquilo que ela vai compartilhar vai abrir a sua visão. Nós vamos falar um pouco sobre posicionamento. Você já teve que dizer não em algum momento da sua vida? Pois é, se você tem a clareza do seu propósito, as propostas que surgem no meio do caminho não podem te distrair. Porque se você não tem a capacidade, ou autoridade, ou discernimento para dizer não, automaticamente você está abrindo mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Então no episódio de hoje nós falaremos sobre isso. Mas antes, eu quero te lembrar, se inscreva nesse canal, curta o vídeo. Eu sou Matheus Henrique e o nosso propósito com você aqui é despertar o seu potencial, para que você viva aquilo que de fato você nasceu para viver. E lembre-se, distrações, como eu falei, elas vão aparecer. Só que aí você tem que ter a clareza do propósito, daquilo que Deus te chamou para fazer e dizer não para tudo que te afasta do Pai. E no episódio de hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio do Pode Despertar minha amiga, uma cantora que tem feito a diferença no Brasil, Sofia Vitória. Bora! Oi, gente, tudo bem? Gente, olha, Matheus, estou muito feliz de estar aqui, sério. Olha, a gente estava marcando esse encontro, olha. Nossa, e saiu. E Bora. saiu, graças a Deus. Né, gente? Acho Que, sei lá, desde o ano passado? Acho que é. Desde o ano passado. Mas deu certo esse ano, graças a Deus. É isso aí, bora. Então, gente, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é algo que circulou na internet aí, que eu vi, e eu falei, não, eu preciso perguntar isso pra ela. Você disse não para uma proposta que surgiu para você, de uma grande emissora, por conta do seu propósito, você decidiu se posicionar? Conta um pouco mais pra gente como aconteceu tudo isso. Gente, essa história, quando saiu no meu Instagram, as pessoas começaram a me chamar de maluca, você acredita? Chamando de maluca, chamando de doida. Mas, gente, eu vou contar a história pra vocês direitinho. Foi assim, como pelo meu sotaque, eu acho que dá pra perceber que eu sou lá do Rio de Janeiro. E quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu morava numa comunidade, né? A gente tinha acabado de construir a nossa casa lá. E a gente recebeu o convite pra vir morar aqui em São Paulo. E eu tinha 10 anos na época, hoje eu tenho 16. Na época eu tinha 10 anos. E aí a gente veio morar pra São Paulo. A gente foi pra base missionária, Nissi, lá em Ibiúna, que é da companhia Nissi, que faz teatro e tudo mais, sabe? Você sabe, né? Eles fazem lá o nome de Deus. Sim. E, assim, aí eu fui lá pra essa base missionária e a gente ficou lá, assim, por 6 meses. Lá, a gente não tinha muito dinheiro pra nada. Na verdade, a gente não é que não tinha muito dinheiro, a gente não tinha dinheiro pra nada, sabe? Era assim, meu pai não tava trabalhando, eu praticamente também não estava, minha mãe também não. E aí minha mãe começou a fazer unha lá na base missionária e era isso que meio que sustentava a gente. Aí, eu tava brincando com os meus amigos na rua. Quando eu cheguei em casa, minha mãe foi e falou assim, Sofia, você não sabe quem mandou mensagem pra gente. Eu falei, ué, quem? Aí ela, o The Voice Kids, mandou mensagem pra gente pedindo pra você participar da edição de 2020 com eles. Aí eu, mentira. Só que quando eu tava lá fora, meus pais já tinham conversado com eles. E aí meu pai e minha mãe, eles perguntaram, pode cantar gospel? Pode, não pode? Eles falaram assim, então, não pode. Aí minha mãe foi e falou assim, então eu vou ver com ela. Quando eu ainda tava fora, minha mãe virou pro meu pai e falou assim, amor, eu acho que eu vou falar alguma coisa pra ver onde está o coração da Sofia. Se tá no propósito ou se tá na fama. Aí meu pai, não, beleza. Cheguei em casa, ela me contou. Eu falei, nossa mãe, que legal. Ela falou, filha, vai dar pra comprar tudo que você quiser. Vai dar pra comprar o seu iPhone, vai dar pra comprar o seu teclado, o seu violão, tudo que você quiser, vai dar pra você comprar. Aí eu, é verdade, vai dar pra eu comprar.
Só que eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, mas pode cantar gospel? Aí minha mãe falou assim, não pode. Eu falei, então eu não vou. Quando eu falei isso, a minha mãe já acionou a moça, né, lá da produção deles. E ela foi e falou assim, nossa, ninguém nunca disse não pro The Voice, vocês são malucos. Aí minha mãe foi e falou assim, mas sempre tem uma primeira. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou negar o meu Deus por uma fama momentânea, sabe? E nem se fosse uma fama duradoura, eu não vou negar o meu Deus, eu prefiro 1000 vezes estar na presença de Deus do que ser aceita pelo mundo. Eu quero ser aceita por Jesus, eu quero estar com Jesus, eu não quero dinheiro, eu não quero aplausos, eu quero a presença de Deus na minha vida. E foi isso que eu carrego isso na minha vida, sei lá, desde quando eu nasci. Então, assim, que eu aprendo muito com os meus pais, eu tenho muita inspiração. E eu acho que é isso. Nossa, que legal conhecer um pouco da sua história, dessa decisão que, baseado nos seus princípios, te direcionou para decidir e para falar, não, eu vou me posicionar aqui, não faz sentido para o meu propósito. Mas isso é um sonho de muitas pessoas, principalmente cantores, cantar em rede nacional, em emissora. Mas os seus pais, já sabendo disso, dos seus princípios, eles mesmos já perguntaram na hora, pode cantar gospel? Mas a pergunta que eu te faço é como as pessoas que estavam ao seu redor reagiram diante disso? Porque é um sonho de qualquer pessoa que canta, ter um público para ouvir milhões de pessoas. Como que foi tudo isso, a reação dessas pessoas? Assim, tanto de amigos, alguns parentes, né? Eles falaram, como assim? Você é doida! Você é doida, você perdeu uma grande oportunidade. Só que, você tendo na sua mente, você conhecendo a Bíblia, você conhecendo a verdade, que a Bíblia nos ensina da verdade. E assim, poxa, eu não me senti louca. Eu acho que todo mundo ficou falando, você é muito louca, você perdeu uma oportunidade, perdeu dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo. Aí eu, gente, não, eu não perdi, eu só ganhei. Sabe? Então, pra eu lidar com isso foi fácil. Porque era eles que estavam falando, eu sabia da minha verdade. Sabe? Então, acho que... Mas todo mundo chama de doida, maluca. Eu imagino. E isso aí serve de lição para você que está nos assistindo, está acompanhando esse episódio. A pergunta é, você está disposto a dizer não para uma proposta grande que geralmente vai de encontro com o seu sonho, aquilo que você tem como objetivo de vida, que você fala, não, eu quero chegar nesse nível. Mas daí eu sempre falo, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, o inimigo não pode fazer nada contra a palavra. A única coisa que ele pode fazer é tirar de você a confiança na promessa e te distrair. Só que a distração que aparece na sua vida não é algo ruim. Como, por exemplo, isso aí, se nós fôssemos olhar com o olhar comum de todas as pessoas pela ótica, é uma excelente oportunidade. Exatamente. Mas nem tudo que parece ser bom, de fato é bom. Nem tudo que parece que vai te promover, de fato vai. É melhor dizer não para as propostas do mundo e estar no caminho do Senhor do que você dizer sim para aquilo que te afasta do Pai, mas você conseguir aquilo que é o sonho de muitas pessoas, dinheiro, fama, sucesso, tudo isso é bom. Sim. Mas desde que venha através de princípios e de valores cristãos, Exatamente. Que é o que a Sofia carrega, que ela deixou bem claro aqui já no início desse podcast. E algo que eu queria saber de você é porque você veio do Rio de Janeiro, como você falou. Mas como foi essa transição do Rio para São Paulo? Olha, menino, foi, gente, contar pra vocês, hein? Foi meio, não conturbada, foi tranquila até, porque a gente teve uma direção de Deus. Eu tava num culto na minha antiga igreja lá no Rio. Um beijo pro meu pastor Luizinho, amo você, tô morrendo de saudade. Ele é um baixinho, muito fofinho, amo aquele cara. Ele é um pastor, assim, incrível, ele ajudou muito a minha família. E quando eu tava lá no culto, fui cantar, e aí um apóstolo chegou e falou assim, o que ele falou? Que eu não lembro, minha mãe que lembra bem, mas eu não lembro direito. É tipo aquele meme lá, qual é o nome do seu irmão? Esqueci, nossa, você lembra? Meu Deus, gente, esse meme, depois vocês vão lá no meu Instagram. Só que tá lá embaixo, faz tempo que eu postei. Mas enfim. Aí ele foi e falou assim, Deus vai tirar vocês daqui porque o lugar já ficou pequeno, mas não de ambiente, mas aqui. E aí a gente, não, amém, né? Depois, acho que foi na outra semana, a gente recebeu o convite da companhia NC pra eu vir atuar aqui em São Paulo, né? Que eles fazem a Rua Azusa, o Radassa,
né? Musicais evangélicos. E aí eu vim pra fazer um musical. Nós oramos durante 3 meses pra ver se era realmente da vontade de Deus da gente vir. A gente veio, cara, mas imagina, você construir a tua casa com os teus pais num lugar, mesmo que o lugar não seja bom, porque, gente, era tiroteio todo dia lá no Rio de Janeiro. Meu Deus. Sério, eu morava... Você teve alguma experiência, assim, já Já, com isso? cara, Conta já. pra gente, conta aí. Gente, teve uma vez... Meu Deus do céu. Teve uma vez que... Eu conto isso rindo hoje, gente, mas na época eu fiquei desesperada. Tipo, eu, minha mãe, meu pai, a gente ficou desesperada, a gente não parava de chorar. Mas o que acontece? Lá, as casas no Rio de Janeiro, quando a gente vai construir, se for na favela, a gente já constrói tendo um lugar de escape, que fala? Quando a gente, sei lá, um esconderijo, entendeu? Já uma proteção, a gente já constrói a casa já pensando nisso. Aí teve uma vez que eu tava dormindo, né? Eu tinha o meu quarto, meus pais tinham o quarto deles, e aí eu tava dormindo. Só sei que eu acordei com um barulho de helicóptero. Aí, quando eu abri a janela, tinha uns policiais no helicóptero, tipo, apontando assim o fuzil. Aí eu, ai meu Deus, fechei assim. Aí Meu Deus. Foi aí, meu pai saiu do quarto dele, foi, olhou, tava um tiroteio danado. Aí a gente saiu assim e foi pra debaixo de um negocinho que tinha lá em casa. Aí a gente ficou lá embaixo. Aí era bandido pulando, tipo, no telhado, assim, da nossa casa. E, nossa, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Eu já tive, acho que, umas 4 experiências de bala perdida. Isso tem uma experiência que eu nem era nascida ainda, você acredita? Tava na barriga da minha mãe levantou do sofá, a bala de fuzil caiu onde a barriga dela tava. Meu Deus. Exatamente. Aí depois, lá no Rio, gente, era muito quente. É muito quente. E eu morava em Bangu. Lá é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Aí, na minha casa, tinha uma piscina. Só que teve um dia que minha mãe foi limpar lá a piscina, né? Só que tava muito quente. Eu entrei na piscina e falei, mãe, você não quer que eu te ajude? Aí ela, não, menina, entra, tá muito quente, você vai passar mal. Beleza. Eu fiquei com raiva da minha mãe, porque ela não deixou eu ajudar ela. E ela preocupada comigo, sendo que ela também poderia estar passando mal. Sim. Aí eu saí. Quando eu saí, caiu uma bala de fuzil onde eu estava. Eu até postei no Meu meu Instagram. Deus. Faz tempo. Mas eu postei no meu Instagram, tipo, caiu a bala de fuzil onde eu tava. Minha mãe começou a chorar, começou a se tremer. E, sabe, é o poder de Deus, sabe? Eu acho que quando a gente é escolhido, não tem nada que possa impedir o propósito de Deus na nossa vida. A única coisa que tem que ter mesmo é a nossa vontade de realmente fazer acontecer o nosso propósito, né? Ter em Deus o foco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essas foram as experiências mais tenebrosas pra mim. Mas você vê o livramento de Deus assim em todas elas. É. Os livramentos visíveis, como por exemplo esse no sofá da sua casa, mas fora os livramentos invisíveis que Deus nem permitiu que você vê. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus. Por aquilo, pelos livramentos visíveis que você vê no dia a dia, talvez um acidente de carro, não sei. Ou também o livramento que Deus nem permitiu você ver, mas que a mão dele estava te protegendo. Exatamente. E como é pra você, Sofia, hoje? Você tem 16 anos, uma cantora jovem, eu também sou jovem, eu tenho 21 só, galera. Mas como é pra você hoje, principalmente na nossa geração, um barulho, um ruído externo, barulho de muitas vozes, como que é pra você ouvir a voz de Deus nessa sociedade que vivemos, onde pessoas sempre estão querendo alcançar um padrão de internet que não existe vida perfeita? Mas como é para você ouvir a voz de Deus diante desses tantos ruídos externos? É muito importante a gente ter intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, nenhuma outra voz importa. E só dele é a que tá importando, é só a dele que a gente consegue ouvir. Então, em questão de devocionais, às vezes Deus não quer que você, como eu posso dizer? Não quer que você fique, não sei o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, talvez ele só queira que você pare lá e tenha um tempo com ele. Porque nesse tempo, no secreto, é quando ele te fala as coisas, mas quando ele desliga os sons externos e faz você ouvir só a voz dele. Eu acho isso muito legal, porque teve um dia que eu
tava fazendo o meu devocional e Deus tinha falado uma coisa comigo. Só que sabe aquele negócio de quando o meu cenário não combina com o que Deus falou pra mim? Tava assim. E aí eu fui e falei assim, não, gente, não é possível. Deus tá ficando doido, não é possível. E aí, Meu Deus, pelo amor de Deus, Deus, eu tive aquele meme. meu Deus, pelo amor de Deus, Deus. Não, e aí eu fui e falei, não, nós tá tranquilo. E eu já tive muita experiência com Deus, assim, sabe? Porque, e aí eu fui abrir a Bíblia e falei, não, vou fazer meu devocional, né? Até porque eu sou de Deus, tenho que fazer. Fui lá, fiz meu devocional. Só que antes, crente sempre tem aquela oração, né? Fecha a Bíblia. Deus, olha, eu vou abrir a Bíblia. Onde cair, o Senhor vai falar comigo. E eu já tava nesse nível. E aí eu abri a Bíblia, abriu em Jeremias, capítulo 1, que fala sobre que para Jeremias não ter medo de falar, porque Deus colocaria as palavras dele na boca de Jeremias e que não era para ele ter medo. E foi exatamente isso que Deus tinha falado comigo, que ele usou uma pessoa para falar comigo. Era exatamente isso que Deus tinha falado. E aí, só que eu não tava botando tanta fé. Quando eu abri a Bíblia e li isso, eu comecei a chorar. Então, eu acho que quando a gente para de prestar atenção no que o outro faz, no que o outro deixa de fazer, e quando a gente começa a prestar atenção em Deus, a gente se emociona porque, cara, ele tá ali, ele fala, meu, eu tô aqui com você. É você que não tá vendo, mas eu tô aqui falando com você. Então, peraí, deixa eu desligar aqui a sua mente um pouquinho, a sua ansiedade, pra você prestar atenção em mim. E eu acho que é isso. É a capacidade de você investir tempo com Deus. Porque o que eu vejo, muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Mas a pergunta que eu faço é quanto tempo essas pessoas gastam lendo a Bíblia? Muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, mas quanto tempo da vida elas investem orando? Nós queremos ouvir dele, mas não queremos falar com ele. Ou seja, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Como que eu quero ouvir a Sofia compartilhando algo se eu não invisto tempo para me aproximar dela? Assim é com Deus. Como que você vai ouvir a voz do seu pai se você não investe tempo? Aliás, a nossa geração tem tempo para fazer tudo. Menos para orar. Sabe por quê? Isso aqui é algo muito bom. Isso aqui não estava nem no script, a Sofia sabe. Mas rouba tempo, energia, e falamos que não temos tempo com Deus. Mas a verdade é que ninguém tem um ticket de 25 horas. Todos nós temos 24 horas. A pergunta é, como que você faz hoje, estudando, para conciliar tudo isso? Tempo de estudo, ministério, tempo com Deus. Como que você administra isso? Porque você tem 24 horas só também, né? Então, não é difícil não é difícil. Eu estudo de manhã, então a minha parte da tarde sempre fica livre, sabe? Então eu consigo ir pra igreja de noite, consigo, sei lá, se eu tiver alguma coisa pra fazer de tarde, como conferências, que eu vou bastante, eu vou pra conferências de tarde, né? Mas assim, é tranquilo. De manhã eu acordo, eu tô começando a acordar mais cedo, né? Porque tem um devocional. Mas, gente, meu Deus, pensa em acordar 5 horas da manhã. Gente, eu não gosto de acordar cedo. Eu sou uma pessoa que não gosta de acordar cedo. Não gosto. Eu gosto de acordar, sei lá, 8, 9 horas. Pra mim, isso daí já tá ótimo. Agora, acordar 5 horas da manhã... Ai, gente, não dá. Não dá. Eu acordo assim, ó. Já acordo com a cara fechada, já escovo meu dente. Falo, não, vamos lá, fazer o devocional. Aí, quando faz o devocional, parece que você sai mais leve. Eu falo, não, então tá bom, né? Então tá bom. Eu me arrumo pra ir pra escola, saio da escola 12h35, chego em casa, acho que 1 hora, porque eu busco meu irmão na escola, acredita? Busco meu irmão na escola. Ai, é muito fofinho quando ele me vê, ele vem correndo pra me abraçar, gente. Mas eu não gosto muito porque... Não é que é longe, né? Minha mãe vai me chamar de preguiçosa agora. É porque tem que descer e subir uma escadona. Aí eu não gosto não, gente. Ela faz academia, tudo junto. Ai, não, eu não gosto. Não gosto. Aí eu vou buscar ele, né? Só que, assim, meu dia ele é bem tranquilo até. Aí tem a empresa do meu pai, que às vezes eu vou lá ajudar quando ele fala, né? Você não me ajuda? Aí eu vou lá ajudar, né, gente? Aí eu vou lá, vejo o que tá... Mentira, eu nem vou pra ajudar, eu vou lá pra comer biscoito. Porque eu tenho um monte de biscoito. Gente, pra quem não sabe, a minha família, a gente tem uma biscoiteria carioca. Já entra lá no Instagram depois, tá? E aí você já segue e já faz teu pedido.
porque, ó, é muito, muito delícia, entendeu? A gente entrega pra Barueri. Sofia, mas a pergunta que não quer calar. É biscoito ou bolacha? É biscoito, né, gente? Vamos lá. Mas Biscoito. qual a diferença que a galera fala? Tipo, biscoito é recheado? Como que é essa parada? Não, mas, gente, tudo é biscoito. Recheado, não recheado, de sal, de não sei o quê. Tudo é biscoito. De polvilho é biscoito. Porque se você pegar na embalagem, vai estar escrito biscoito de não sei o quê. Biscoito recheado, biscoito não sei o quê. É assim que tá, gente. Não tá bolacha. Bolacha, você pedir lá uma bolacha lá no Rio, o cara vai te dar um tapão na cara. Não é nem por conta que, tipo, eu não gosto de quem fala bolacha. Não, mas bolacha lá é tapa na cara, é soco na cara. É isso, gente. Se você ficou com dúvida desse assunto, tá vendo? Se você estava com dúvida, já tá respondido. Mas, vou fazer uma pergunta pra você, porque as pessoas estão nos assistindo, pode ser que elas estão se perguntando, beleza, uma pessoa tão jovem descobriu o propósito, o chamado do louvor, tá dando frutos, hoje é uma árvore frutífera, mas como foi pra você descobrir o seu dom, o seu potencial, a área em que Deus ia te usar? Como foi isso? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm o dom da palavra, outros Deus usa no louvor, outros Deus usa na profecia, outros ficam na cantina lá e tá tudo bem, cada um tem o seu talento na área. Aliás, nós somos um corpo. Cada membro tem a sua função. Mas como que foi para você descobrir aonde Deus iria te usar? Qual área? Então, eu acredito que você também, né, deve ter passado por isso, por conta que você prega a palavra, gente, muito bem até, ó. Eu tento. Nossa, quando tem o começo lá dos cultos da igreja, teve um dia que falaram que eu ia orar. Eu falei, não, eu não vou orar, não, gente, eu não vou orar. Chama o Mateus pra orar. Que isso? Porque, gente, sabe, eu acho que quando isso, eu tive a noção mesmo disso, foi quando eu tinha 3 anos. Eu sempre fui uma criança muito esperta, viu, gente? Muito esperta mesmo. E aí, eu comecei a falar cedo, comecei a andar cedo, comecei a ter as minhas, entre aspas, opiniões, sabe? Aquelas birrinhas de criança. Cedo demais. E quando eu tinha uns 3 anos, eu já cantava, já andava, já fazia tudo. E aí, eu via minha mãe cantando, porque ela fazia parte do louvor da CIB, né? Das irmãs da igreja, lá as mulheres de oração, eu acho. Enfim, não me lembro. Mas era. E aí ela ensaiava em casa, eu ficava olhando ela ensaiando e queria fazer igual. E aí, depois a minha mãe, meus pais viraram líderes dos novos convertidos. E quando meus pais colocavam os louvores, quando os novos convertidos não queriam cantar, aí eles falavam, não, coloca a Sofia pra cantar, me coloca pra cantar, eu quero cantar. Então, eu acho que foi quando eu descobri mesmo, foi quando todo culto eu ia lá no meu pastor e falava assim, pastor, deixa eu cantar na oferta, posso cantar no final do culto, posso cantar isso, posso cantar aquilo, por favor, me deixa cantar. Então, um dia que ele falou assim, olha, não dá pra você cantar hoje. Gente, eu abri o berreiro, ele não dá sim, eu falei, tá bom, então dá pra cantar. Então, eu acho que eu comecei a perceber mesmo que aquilo ali era o meu propósito quando começou a arder muito no meu coração. E toda vez quando eu não cantava, eu via alguém cantando e o pastor não me chamava pra cantar, eu falava, eu quero cantar também, por favor, eu quero cantar também. E aí eu ficava mal, eu ficava triste. E foi aí que eu percebi que eu realmente gostava muito daquilo. Tinha esse dom. Que tinha esse dom. E aí minha mãe falava, nossa, essa menina canta muito. Meu pai, olha, é verdade, tem que colocar essa menina na aula de canto, tem que fazer não sei o que com essa menina. Gente, mas eu nunca fiz aula de canto. É dom mesmo. Verdade? Sério. Juro. Nossa. De verdade. Que legal. E aí, mas foi assim, eu percebi mesmo que era o que eu fui realmente chamada por Deus pra fazer, quando começou a arder muito no meu coração. E toda vez quando eu não fazia, eu ficava triste. Aí eu ficava triste, eu ficava, nossa, não cantei, nossa, não sei o quê, sabe? Só que os meus pais, eles sempre foram, assim, muito, muito sábios comigo. Eles falavam, filha, mas você não cantou hoje, mas amanhã você pode cantar, sabe? Não é assim também. Tem outras pessoas pra ter oportunidade, sabe? Eles sempre ficavam, não, mas eu quero agora. 5 minutos só pra me cantar um louvor rápido. Uma música, gente, tem 3 minutos. Hoje em dia tá assim, né? As músicas têm 3 minutos, 3 minutos e meia, coisa rápida. Mas é isso. Que legal. Deixa eu dar um conselho pra você que tá assistindo esse podcast, baseado naquilo que a Sofia falou. O destino, ele dá pistas. As pessoas, elas vão dizendo pra você, como por exemplo, a Sofia chegava em um local depois que ela já teve a clareza do seu dom, e as pessoas pediam pra você, deixa eu cantar, canta isso, na verdade, canta um louvor. Sabe por quê? As pessoas, elas dão sinais de onde Deus vai te usar. Eu, como tenho o Ministério da Palavra, as pessoas
Quando eu chego, você pode ler um versículo, você pode compartilhar uma palavra. Então preste atenção naquilo que as pessoas estão pedindo para você compartilhar. Porque isso demonstra e determina na área em que Deus vai te usar. E eu quero pontuar algo que é importante para esse episódio, não importa a sua idade, você que está assistindo. Se você é novo ou se você já está avançado em idade, o tempo de Deus te usar não foi ontem. Também não será amanhã, é hoje. Então comece hoje e não dê ouvido para as pessoas que tentam paralisar o propósito de Deus na sua vida. Porque essas mesmas pessoas, quando você é jovem, eu ouvi bastante isso, talvez elas dirão para você o seguinte: ah, mas você é muito jovem, não tem experiência, não tem autoridade, vai falar sobre o quê? Mas essas mesmas pessoas amanhã vão dizer: você devia ter começado mais cedo, porque hoje você já não tem tanta força. Então eu digo para você, baseado nisso, que o tempo de Deus não foi ontem. Também não será amanhã. O tempo é que Deus quer despertar o seu potencial, quer abençoar pessoas para que você se torne uma árvore frutífera, é a partir de hoje. Então comece, desperte o seu dom, diga como Jeremias: eis-me aqui. E como a Sofia disse, desde pequena, Jeremias disse assim: é como um fogo que arde no meu peito, que não me dá descanso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você vai cantar, você fica nervosa? Muito. E, por exemplo, numa conferência que você cantou recentemente, uma grande conferência que acontece aqui no Brasil, das Amigas de Deus, como que é pra você cantar, você sabe, diante de tantas referências, como que você fica? Gente, assim, vamos lá. Eu tava sentada lá na frente, né? Foi uma honra pra mim. Eu participo do Amigas de Deus, acho que esse ano foi meu 4º ano, né? Meu 4º ano no Amigas de Deus. Já cantora oficial, já. Gente, nossa, quando não me coloca no meu, eu falo: ô Cassiane, o que tá acontecendo aí? Você sabe que eu venho todo dia. Não, brincadeira. Mas, eu tava sentada lá, aí eu tava me arrumando, aí a tia Cássia tava do meu lado, se arrumando também. Eu falei: tia, que horas eu vou cantar? Aí ela: agora é de manhã, minha filha. Você vai cantar agora de manhã, já se ajeita logo, que ela é assim, né? Já se ajeita aí, que você tem que 500 entrar. graus. Gente, e eu sou toda... E ela: não, vai, porque você tem que cantar agora de manhã. Aí eu: não, tá bom. Aí eu fui, me arrumei, coloquei a roupa muito rápido. Aí eu fui. Comecei a tremer. Falei: ai, gente, socorro. Aí a Cassiane me abraçou assim, eu falei: tia, eu vou passar mal. Aí ela: não, você vai arrasar, vai, respira comigo. Aí eu: ai, meu Deus. Mas isso é, na verdade, o temor que a gente tem que ter. Quando eu falo isso pros meus pais falam assim: quando você parar de sentir isso, aí você começa a se preocupar. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Quando você não sentir isso, aí você começa a se preocupar. Aí, nossa, toda vez quando eu sinto isso... Mas eu peço uma coisa, gente. Eu falo assim: Deus, só não me deixa ficar ansiosa. Nervosa, tudo bem. Temor, tudo bem. Aquele frio na barriga, beleza. Mas ansiosa, não me deixa ansiosa. Porque, gente, eu não sei, uma curiosidade, quando a gente fica ansioso, pro cantor, e pra quem não é cantor também, a ansiedade, gente, ela é ruim, né? Bem, bem ruim. Não é legal a gente ter ansiedade. Só que a ansiedade, pra quem vai cantar, atrapalha a voz, deixa a voz muito trêmula. Às vezes a potência que você tinha pra alcançar uma nota, às vezes você não alcança porque você tá ansioso. Sabia disso? Não tinha a mínima ideia sobre esse assunto. Sabia? Então tem coisas que... Então eu tenho uma inteligência emocional também por detrás disso, antes de subir no altar. Exatamente. Na verdade, a voz, tudo, do seu corpo inteiro, tá tudo ligado. Sim. Então, talvez, sei lá, talvez uma dor no dedo pode atrapalhar na sua voz. Vocês me entenderam, né, gente? Não que isso seja verdade, mas, enfim. Sabe? Então, a ansiedade, eu sempre peço pra Deus. Eu falo: Deus, que eu sinta muito temor a ti, isso aqui não me deixa ficar ansiosa, porque não vai ser legal. Não vai ser legal. Então, eu acho que o temor que eu tenho por Deus é, assim, incrível. E o dia que eu parar de sentir esse temor, eu vou ficar... Aí eu vou ficar ansiosa, vou ficar nervosa. E hoje, o que eu vejo é que Deus expandiu o raio de alcance da sua voz. Pessoas na nação brasileira têm sido alcançadas através daquilo que você tem transbordado, compartilhado e cantado. E eu sou um dos frutos do seu ministério me abençoa, e obrigado por dizer sim para o propósito, mas também dizer não para a proposta, porque isso demonstra muito aquilo que está no seu coração. E isso revela aquilo que está dentro quando a oportunidade chega, o que realmente
é a nossa motivação. Fica muito claro que aquilo que você carrega é o que João Batista disse, né? Que ele cresça, que eu diminua. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu tenho certeza que você já recebeu diversos testemunhos daquilo que Deus fez através da sua vida. Você pode compartilhar um deles com a gente? Posso, com certeza. Eu fui cantar, tinha aproximadamente uns 5, 6 anos. Eu fui cantar na minha igreja, lá no Rio, e Deus me usou lá, eu tava cantando, Deus me usou pra falar que ele tava curando uma mulher do câncer. Nisso, o culto foi tremendo, eu falei isso, né? Só que eu sempre fico com um pouco de temor, sabe? Eu não sei você, mas quando você tá pregando e Deus fala isso. Aí você fala, é coisa da minha cabeça, é Deus, eu falo ou eu não falo, sabe? E aí eu fui e falei, só que como eu tinha 5 anos, e eu falei aqui que eu era já muito esperta, eu nem pensei, só falei, Deus vai curar aqui, uma mulher do câncer, você que tá aí, levanta a sua mão e creia, sabe? E eu tava tendo muita fé, eu tava com muita fé naquele dia, porque eu acreditei muito que Deus ia curar. E aí no final do culto, né, eu terminei de cantar, o culto acabou, no final do culto chegou uma irmã pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, e falou assim, olha, vigia com ela, porque não é legal ela falar esse tipo de coisa no púlpito, sabe? Às vezes pode ser coisa da cabeça dela. E era meio que uma pessoa com falta de fé, querendo colocar a falta de fé nela em cima da minha família, em cima de mim, em cima daquilo que Deus tinha me entregado. Aí passou alguns dias, aí eu fui pro culto, o pastor foi e falou assim, quem tava aqui no culto de domingo, que a Sofia cantou, não sei o quê, quem quer vir aqui testemunhar? A moça levantou a mão, no meio da igreja. Ela levantou a mão e foi lá na frente. Falou assim, aquela menininha cantou. E Deus me curou. Eu fui curada do câncer. Eu fui no médico. O médico falou que eu não tinha mais nada lá nos exames. E eu fui curada. Que Deus abençoe a vida dessa menina. E assim, eu fiquei muito feliz. Não porque, porque eu falei. Não, foi porque eu pensei, caramba, que legal, Deus ele me usou, ele poderia ter usado tantas outras pessoas, porque não foi só eu que cantei naquele dia. Não foi só eu que peguei o microfone e que levei a palavra de Deus. Não foi. Então, eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, caramba, poderia ter falado com todas as outras pessoas que cantou, que pregou lá. Mas Deus me escolheu. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que foi isso que deu também mais um pontapé. Gera combustível isso. Quando acontece esses combustível. testemunhos que chegam até nós, isso na verdade vai nos motivando, vai dando combustível, porque eu falo que quem tem chamado, Deus sempre vai colocar ele no processo antes de levantar. E foi o processo que você compartilhou aqui do Rio de Janeiro, que veio para São Paulo. Mas esse processo é para forjar a nossa musculatura, para que nós possamos estar prontos para aquilo que Deus vai fazer em nós através de nós. E algo interessante você compartilhando sobre isso, é porque, às vezes, nós não temos nem dimensão do que Deus pode fazer enquanto estamos cantando ou pregando. Nós somos limitados, a nossa visão é ali. A pergunta que muitas pessoas podem estar se fazendo é, Mateus, esse testemunho que a Sofia compartilhou, eu quero viver isso. E talvez você está ansiando, dizendo, Mateus, eu quero, sabe, ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero que o meu ministério seja frutífero. Eu quero que o meu ministério, aquilo que Deus me confiou, sirva para abençoar outras pessoas e que gere testemunho como o ministério da Sofia tem gerado. Sabe o que você tem que fazer? Só dizer algo, Pai, eis-me aqui. Dizer eis-me aqui e se preparar para aquilo que Deus já prometeu. O que eu vejo é que, por exemplo, Deus libera uma palavra. Por exemplo, Deus falou na minha vida que ia me levantar no ministério da pregação da palavra. Sim. Só que Deus não vai estudar por mim. Sou eu que tenho que ir lá. Tenho que abrir a Bíblia. Tenho que estudar. Tenho que se dedicar. Tenho que saber aquilo que está falando. Ter autoridade naquilo que fala. Então entenda isso. Deus liberou a palavra sobre a sua casa? Liberou? Então agora é com você. Vai para cima, coloca em prática, estuda, se dedica, investe tempo. Seja um parceiro de Deus. Como assim, Mateus? Eu sou parceiro de Deus? Deus faz o impossível, mas o possível, que é a sua parte, é sua. Então, 2 pontos. Você precisa dizer, eis-me aqui, Pai,
usa-me nas tuas mãos. E o segundo, você precisa se preparar para aquilo que Deus vai fazer, porque Deus não está preparando a bênção para te entregar. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero repetir. Deus está te preparando para que você possa receber aquilo que Ele já preparou para você. E que quando você estiver pronto, com maturidade, sendo íntegro, fiel, leal, aí você pode ter certeza que há janelas, um horizonte de oportunidade sobre a sua vida vai se abrir. Então, não seja o maior obstáculo para que Deus possa cumprir a promessa. Sabe por quê? Se nós não fazemos a nossa parte, a única pessoa, e eu quero pontuar isso aqui, eu faço questão de falar, Sofia, a única pessoa que pode obstruir ou ser um impedimento naquilo que Deus quer fazer, não é o inimigo. Somos nós mesmos. Exatamente. Então, meu segundo conselho é esse. Diga eis-me aqui e se prepare para aquilo que Deus fará na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você, Sofia, mais uma, para a gente caminhar para o final desse episódio. Já aconteceu alguma coisa engraçada com você na igreja? Porque assim, você cresceu nesse contexto, no contexto cristão. E algum culto ou outro acontece algumas coisas engraçadas. Sim. Assim. Compartilha alguma dessas coisas que aconteceu. Gente, tem várias. Tipo assim, tem várias. Você quer, se você quiser um culto, ir num culto, que você vai sentir a presença de Deus e que ao mesmo tempo você vai rir pra caramba, você vai num culto no Rio de Janeiro. Vai num culto no Rio de Janeiro, que lá vai ter um monte de coisa. Um monte de coisa. Porque assim... Culto... Dá pra escrever até um livro. Dá. Gente, é incrível. Mas assim, teve um dia que eu tava cantando e eu tava, gente, não consigo. Eu tava cantando, eu tava com um saltinho, né? E lá era um piso assim, sabe? Meu, eu tava cantando, aquilo ali me desconcentrou de um jeito. Eu só sei que o salto escorregou. Quando o salto escorregou, eu fiz assim, eu parei, olhei pra igreja, e aí eu parei assim, aí eu comecei a rir. Aí os meninos que tocam pra mim, começou a rir da minha cara. E eu rindo, e eu rindo, tipo, muito assim, sem parar. Aí teve uma outra vez, que eu era mais jovem não, eu era criança. Eu tinha acho que 5, 4 anos. Eu fui no banheiro da minha igreja. Aí tinha uma mulher lá falando da minha mãe, falando mal da minha mãe. Não, porque ela é assim, né? Ela fica lá com aquela filha dela, achando que a filha dela vai dar alguma coisa na carreira. Mal sabia ela que é fogo de palha. Aí eu saí assim do banheiro, falei assim, fala pra minha mãe vir aqui, bater em você. Ô, louco! Eu saí do banheiro. Só que eu tinha esquecido isso. Aí, assim, quando a moça foi falar, a moça teve coragem de falar com a minha mãe, dar oi pra minha mãe. Eu falei, mãe, foi essa mulher que falou isso de você lá no banheiro, falou que eu não canto bem. A mulher nem tinha falado isso. Eu falei, a mulher falou que eu não canto bem, tá? E agora, mãe, vai lá, mãe, vai lá, bate nela, mãe, bate nela. Aí, irmã, eu não, nunca falei isso. Eu falei, falou sim, bate nela, mãe, pega ela, mãe. Mas assim, gente, eu mudei, eu não sou assim, viu? Eu não sou mais assim. Isso, pra gente finalizar esse episódio, eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar se perguntando, beleza, eu quero um conselho da Sofia agora. Ela que está crescendo, que a voz dela, Deus tem usado tremendamente ela. Ó, pareceu um assembleiano falando agora, tremendamente aqui na Terra. Mas qual o conselho você pode dar para esses jovens, para esses adolescentes ou para esses adultos que estão nos assistindo e dizendo, eu quero ser usado por Deus, eu quero despertar o meu dom. Qual conselho você dá para essas pessoas? Vamos lá, gente. Então, eu tava conversando com o Matheus antes de começar, e aí a gente falou sobre ter medo. E vou ser bem sincera com vocês, eu tenho muito medo, eu tenho medo todos os dias. Será que vai? Será que não vai? Às vezes não é nem questão de sabe, mas é questão mesmo do ministério. Meu Deus, se eu tô fazendo a coisa certa, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Me bate esse medo todos os dias. Só que, mas Sofia, também me bate medo. O que eu faço? Você faz? Exatamente. O que eu faço? Você vai fazer. Você vai fazer. Mas Sofia, fazer o quê? Fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Mesmo com medo, você tem que continuar. Mesmo com medo, você tem que falar, não,
Deus me chamou pra isso aqui, então é isso aqui que eu vou fazer. Ai, mas será que tá certo? Será que não sei o quê? Faz, uma hora Deus vai te responder. Mas faça. Faça por onde? Porque é aquilo, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Faz o que Deus te mandou fazer. Faz isso. Porque eu acho que o medo, ele bate assim na nossa porta. Eu não sei, você com certeza tem medo. Mas a gente não pode deixar o medo falar mais alto do que a voz de Deus. A gente não pode deixar que o medo fale mais alto do que o que Deus está falando. Faz, eu tô do seu lado, eu tô pegando na tua mão. Então, não deixa o medo, a ansiedade, qualquer coisa, não deixa a voz das pessoas serem mais altas do que a voz de Deus. Porque a voz dele é a mais importante. É a única que você não pode ignorar, é a voz de Deus. E é isso. Você tem medo? Vai com medo mesmo. Apenas faça aquilo que Deus te mandou fazer. Esse é o conselho da Sofia. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, daquilo que você tem vivido até os dias de hoje, tem vivido também com Deus e os frutos que você tem dado. E eu me ouso a dizer, eu sei que você já chegou muito longe, mas eu me ouso a dizer que o que você está vivendo hoje é só o começo daquilo que Deus tem. Amém. O mundo te espera, as pessoas clamam por uma voz, por alguém que não só canta da boca para fora, mas que antes disso tem um clamor por dentro. Sabe por quê? E eu quero dizer algo para finalizar esse episódio. Algo interessante, quando você estava dando conselho, veio na minha mente, e eu acho pertinente falar aqui. João Batista, quando você conhece, preparou o caminho para Jesus, mas muitas pessoas falam assim, João Batista é uma voz que clama no deserto. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que João é uma voz que clama no deserto. A Bíblia fala assim que João Batista é uma voz do que clama no deserto. E muda completamente a interpretação do texto. Porque se ele está dizendo, a Bíblia, que é uma voz do que clama, então quem clama não é ele. Quem está clamando é o próprio Deus. Então João Batista é a reprodução daquele que está clamando. João Batista é apenas uma voz, porque ele era um profeta. E profeta não fala aquilo que quer. Profeta fala aquilo que Deus manda. Quem prega não fala aquilo que quer, mas o que Deus manda. Quem canta tem um chamado que Deus vai liberar uma palavra que vai te dar insegurança. Eu libero a palavra de cura sobre um diagnóstico, eu não libero. Eu fico com medo ou escolho confiar? Então, por que você disse isso, Mateus? Exatamente para chegar nesse ponto. Se permita ser uma voz do que clama para essa geração. João Batista não era a voz. Ele era uma das vozes do que clamava. Então se permita ser a reprodução da voz de Deus para essa geração. Fale aquilo que Deus te mandar falar. Tenha autoridade naquilo que você está fazendo. E se permita ser a resposta para orações de muitas pessoas que oram por você e elas contam com que você desperte o seu dom. E pra gente finalizar esse conteúdo, você poderia cantar um trecho de um louvor pra gente? Claro. E nós finalizamos o episódio. Claro, vamos lá, gente. Então, pra compactuar com o que eu acabei de falar aqui no final, cantar um louvor meu chamado É Só Você Tentar. Vai lá dar uma pesquisada nas plataformas digitais, tá bom? É só colocar meu nome que já vai aparecer. É só você tentar, levantando as suas mãos para adorar. Mesmo em meio a tanta dor, você tem que adorar. Pois é desse jeito que o escolhido atravessa o mar. Não desista sem tentar. Se tiver que perder, perca tentando. Se tiver que sofrer, sofra adorando. Só não para enquanto você tenta, Deus já decretou vitória. E para você que está nos assistindo, obrigado por você ficar até o final desse episódio. Agora, a responsabilidade é sua de colocar em prática. Eu sempre finalizo os episódios com essa frase e eu vou te dizer: despertar o dom não é responsabilidade de Deus, é decisão sua. Foi o conselho de Paulo para Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Então,
Seja você aquele que vai despertar e dizer: eu serei uma voz do que clama para essa geração. Eu serei alguém que canta, enquanto eu cantar outras pessoas serão curadas. Eu serei aquele que vou compartilhar uma palavra e Deus vai fazer sinais, maravilhas, prodígios através da minha vida. Deus conta com você. Deus quer te usar hoje. Esse é o tempo. Então se levante e diga: Deus, eis-me aqui. Conte comigo para o propósito que o Senhor tem. Gente, lembre-se, se inscreva no canal, curta o vídeo. Pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoados. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!